Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Mile High Brasil Fantasy. Meu nome é Vitor e hoje a gente está aqui para gravar mais um vídeo dessa pré-temporada de Fantasy. Estou aqui com o meu grande amigo André Rodrigues. E aí, André, como é que tá indo sua temporada de drafts aí nessas últimas semanas? Fala, Vitão, beleza? Prazer estar aqui falando de fantasy mais uma vez, né? Temporada de draft ainda tá meio parada, né? Continuo com só aqueles 3 drafts feitos, mas ainda tem mais 3. Tem um domingo, tem aí um outro no outro domingo, 2 no outro domingo. Aí domingo que vem, né? O domingo tradicional de drafts, esse aí vou estar com pelo menos 2 aí, mas tá fluindo. Tem alguns jogadores aí que nós vamos falar aí que, como eu falei no vídeo de Hulk, né? Tem uns caras que são meu fechamento e tem caras nesse vídeo que também são meu fechamento para esse ano. Exatamente, nós temos nosso draft da Liga dos Redatores domingo ainda. Domingão, o bicho pega. Exatamente, vai ser um prazer ganhar de você novamente. Mas vamos lá. Vamos lá para o vídeo. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai trazer aqui as nossas seleções de valores da temporada. O que a gente quer dizer com isso? Cada jogador, como vocês sabem, tem o seu ADP, que é chamado de Average Draft Position, ou seja, a posição média que ele está saindo nos drafts aí do Fantasy esse ano. O exercício que a gente quer trazer aqui é o seguinte: dado o valor de ADP de determinados jogadores, tem alguns jogadores que são excelentes valores na posição onde eles estão sendo draftados. Com isso, a gente fez uma seleção nossa de um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers e um tight end de cada um, de excelentes valores para essa temporada do Fantasy. Como vocês sabem, se não sabem, tratem de saber. Fantasy quer dizer muito sobre valor. Então, às vezes, você drafta um jogador na primeira rodada e ele vai bem, mas isso aí já era esperado de você fazer. Então, muitas vezes você não tira nenhuma vantagem dos seus adversários com esses jogadores de primeira rodada que todo mundo sabe que vai bem. Exemplos desse ano: Jonathan Taylor, Derrick Henry, Justin Jefferson, Cooper Kupp. Esses todo mundo sabe que vai bem, provavelmente vão performar com primeira rodada. Então, não vale a pena a gente discutir aqui. O que a gente vai discutir aqui são jogadores que podem ser diferenciais nos drafts de acordo com a posição que eles estão sendo draftados. Sendo assim, já vamos para os nossas primeiras posições, a posição de quarterbacks. Cada um trouxe um nome aqui. E André, eu já vou dar o meu nome aqui, que Manda um pouco polêmico, a gente já falou mais cedo, né? O André não concordou muito, mas o meu nome é o Derek Carr. A torcida do Broncos não gosta muito dele, eu concordo, também não gosto, mas na minha opinião, ele é muito subestimado no Fantasy. Há algumas temporadas já, ele sempre entrega um top 12 aí de quarterback todo ano, e todo ano o ADP dele está fora do top 12. E esse ano, realmente, na minha opinião, ele só tende a melhorar essas estatísticas. Por quê? Porque primeiro ele tem o companheiro de college dele junto no time, que é o Davante Adams, que pelo menos até o ano passado era o melhor wide receiver da liga aí, por muito, com o Aaron Rodgers. Então, só essa adição do Davante Adams por si só já seria realmente uma grande vantagem aí para o Derek Carr. O Derek Carr hoje, como eu falei, ele é o quarterback 14 dos drafts. O ADP dele é de 107, então provavelmente se você estiver draftando aí em ligas redrafts e falar assim, vou deixar para draftar quarterback por último, provavelmente o Derek Carr vai estar entre suas opções aí, porque geralmente assim, em ligas redraft, cada um drafta aí um QB e deixa aí para as últimas rodadas para talvez pegar um backup. Então, provavelmente o Derek Carr estaria disponível. E, na minha opinião, André, ele vai ser aí um top 10 esse ano, até porque na AFC West o filho chora, a mãe não vê, e eu acredito em jogos
de pontuações muito altas aí entre os 4 adversários. E é um cara que nem se falou, né, Victor? Não só o Davante Adams, mas ele tem o Darren Waller, que é um dos melhores tight ends também aí da liga e para fantasy também. Tem o Hunter Renfrew, que é um cara que é o queridinho da galera de fantasy aí, né? Ele produz super bem. Então, tendo 3 alvos aí, se mantendo saudáveis e tudo mais, é o que você falou. Vai ter que passar muita bola, vai ter que pontuar muito os times da AFC West. Então, o Derek Carr aí tem tudo para conseguir entrar aí nesse top 10 que você diz, né? Mas vai ter que botar a bola, né? Distribuir a bola. Eu não gosto muito dele. Ele é um cara que realmente eu nem procuro nos drafts, mas de fato é um cara de valor muito bom. É aquele cara que todo mundo realmente esquece. E aí no finzinho do draft você pode falar, bom, 12ª rodada, lá para o fim realmente do draft, é aí que se fazem os verdadeiros times campeões, né? Você acha ele e fala, bom, beleza. Você pegar o cara na 12ª rodada e ele te produzir um top 10 aí é um valor fantástico. Exatamente, até porque, vamos combinar, geralmente um bom quarterback aí sai entre a 5ª e a 9ª rodada para você selecionar, seja ele um Mahomes, que talvez saia até mais cedo, um Josh Allen, ou até um Kyler Murray, um Russell Wilson. Eu não acho que o Carr vá produzir muito menos que esses nomes sendo escolhido lá na 12ª rodada. Às vezes você consegue pegar um valor muito bom em wide receiver, ali onde você draftaria teu quarterback, e em troca você consegue pegar um quarterback tão bom quanto, claro, que para fantasy, né? Eu não vou nem comparar Russell Wilson com Derek Carr, porque meu clubismo não Exato. permite. Exato. E André, Exatamente. qual é o seu nome para quarterback? Bom, já vamos começar aí com um fechamento meu, né? O Victor bem disse aí, né? Tem alguns caras que nem Josh Allen, Mahomes, caras aí consolidados, esses caras saem aí, Kyler Murray, né? Herbert, Lamar, esses caras saem nas primeiras 3 rodadas ali, 4 rodadas. Na quarta, esses caras já não devem nem estar disponível mais. Então eu peguei um cara aí dessa intermediária, né? Dessa 5ª rodada para baixo, que é o meu fechamento desse ano, Jalen Hurts, né? O Jalen Hurts aí, quarterback dos Eagles, teve a adição do A.J. Brown, então mais ou menos na mesma linha que o Victor disse aí, Derek Carr com o Davante Adams, né? O A.J. Brown, um wide receiver jovem e bastante talentoso, se junta ao Smith, né? E também ao Dallas Goedert, então 3 alvos aí bastante importantes, né? Para o quarterback. E ele tem também o componente do jogo corrido, né? Então, assim, é um cara que vem mostrando evolução, tá mais acostumado no sistema, já tá indo para o seu 2º ano, a química tá melhor, precisão parece que melhorou um pouquinho. Então, assim, ele tá no ADP de 65, né? Então, baseado em liga de 12 times, né? Tá saindo aí no meio da 5ª rodada e ele é classificado como QB7 no ranking, né? Eu, particularmente, acho que no mínimo top 5 ele vai estar. E eu diria que até pode brigar aí para um top 3, dependendo do que ele conseguir colocar, né, com as pernas, né? Então é um cara que realmente, num draft aí de liga keeper minha, eu já tenho uma Mahomes, mas mesmo assim, a hora que chegou ali na 3ª ou 4ª rodada do draft, já, né, excluindo os keepers, eu ouvi o Hurts lá e peguei, porque melhor pontuar no meu banco no time titular do adversário, né? Então é um cara que eu tô botando muitas fichas aí, é o Jalen Hurts esse ano. O Hurts, ele cheira muito a campanha de MVP assim, do Lamar Jackson, na minha Do opinião. Lamar Jackson. É parecido os estilos dos dois. Exato. O Lamar talvez seja um pouco melhor no jogo corrido, mas quem tinha o Lamar naquela liga, naquele ano de MVP dele, com certeza aí teve um diferencial enorme em relação aos outros, porque ele realmente foi o QB1 assim, disparado até na frente do Mahomes. Então, realmente, se o Jalen Hurts cumprir o que está prometendo, realmente ele vai ser um diferencial muito, mas muito grande aí na NFL. É um bom nome, sem dúvidas. Antes da gente ir para os running backs, o André, quero lembrar a galera para se inscrever no canal, deixar o joinha, seu comentário. Manda Podem, bala. deixar as dicas de vocês, quem que são as apostas baseadas nos ATPs aí que vocês estão
levando muita fé. Se vocês concordam com os nossos nomes, se discorda, né? Isso, fiquem à vontade para me xingar com o Derek Carr, não tem problema também não, a gente aguenta. E sem mais delongas, a gente vai para os running backs e eu já vou puxar direto o meu running back aqui, André, que é o Travis Etienne do Jacksonville Jaguars. Eu vou confessar para vocês aqui que o Travis Etienne é um dos meus queridinhos dessa temporada. Onde eu pude buscar ele, eu busquei. O André é prova disso, tem uma liga que eu jogo com ele que eu fui até trocar por ele por um preço um pouquinho salgado. Hoje o Travis Etienne é o running back 19 e tem um ADP de 39, né, de acordo com o Fantasy Pros. Lembrando que a gente está pega esses números de acordo com o Fantasy Pros. O consenso, né? Que é um consenso na modalidade half PPR, porque é um meio termo entre PPR e Standard. A gente sabe que tem alguns que gostam mais do PPR, tem gente que gosta mais do modelo mais clássico de Fantasy, então a gente traz o half PPR, porque é sempre uma boa média aí entre os dois. E o bom do Fantasy Pros é que ele traz a média de todas as plataformas, seja Sleeper, ESPN, NFL, Fantrax. Então, baseado em tudo isso, o ADP do Etienne é 39. Nas ligas que eu joguei, ou ele está saindo no final da terceira rodada, ou no começo da quarta. Então, realmente é um valor aí que você consegue pegar já fugindo um pouco dessas opções de elite de running backs. E na minha opinião, a gente tende um pouco a esquecer de jogador lesionado no ano anterior, assim, quando o assunto é fantasy e NFL em geral. A gente não leva muito em conta o jogador, até porque a gente não vê ele jogar há muito tempo. Mas a gente não pode esquecer que o Etienne ele teve uma parceria muito forte com o Trevor Lawrence lá em Clemson. Os dois realmente tinham uma química surreal e tudo leva a crer que com o Doug Peterson como head coach, o Travis Etienne vai ser essa válvula de segurança aí do Trevor Lawrence no Jacksonville Jaguars. Seja no jogo corrido, seja também num check down aí em situações aí de pressão que o Trevor Lawrence vai se meter durante essa temporada. E tendo um volume forte, como eu estou esperando, o piso do Travis Etienne é muito grande, e isso aí, para mim, coloca ele na zona de RB1 aí. Se ele tiver no top 12, com certeza você vai ter tirado muito valor dessa pick aí, porque aí você já coloca ele na zona de running back 1, que a gente chama, que é os melhores running backs da liga. E você tendo draftado um running back 1 ali na quarta rodada, final da terceira, é mais ou menos o que aconteceu com o Fournette no ano passado. Quem teve o Fournette conseguiu se destacar por causa disso. 2 valor, anos atrás, né? Exatamente. É um valor que você não tira tão fácil no draft como você pode tirar com o Etienne, né, André? E só para complementar, né, eu concordo muito com o que o Victor disse aí. O Etienne também era alvo meu e ainda é alvo, né, nos drafts que eu vou fazer no futuro. Não consegui ainda adquirir ele, mas a gente tem que lembrar também que o ano passado o James Robinson, no fim da temporada, sofreu uma lesão séria no Aquiles, né? Uma lesão que, especialmente para jogador que depende de explosão, velocidade, é uma lesão que o ano seguinte pode não ser tão bom quanto ele era, né? Porque demora realmente para o cara voltar no seu 100%. Então, isso aí, atrelado à química com o Trevor Lawrence e o Doug Peterson chegando, o Etienne é um cara aí que com certeza vai retornar valor. Até o draft capital, né? Porque o Jaguars gastou uma primeira rodada com o Etienne no ano passado Sim. também. Então vai querer usar o Voltaram, cara se não me engano, para pegar ele. exatamente no final da primeira rodada. Então eles vão querer utilizar o Etienne como um first rounder, né? Como uma Exato. estrela que ele pode ser. E o seu primeiro nome de running back? Esse é conhecido, né? Esse é conhecido, só que está sendo muito desrespeitado. E eu dou bastante amor a ele aí, é o Ezekiel Elliott, né? Outro fechamento meu aí. Ezekiel Elliott é um cara que eu tenho, onde eu consigo ter ele, eu tenho ele. ADP 29, né? Então ele está saindo aí no meio da segunda rodada e está classificado aí como running back 15, né? Especialmente nas modalidades half PPR e PPR, ele perde um pouco de valor, de fato, né? Porque ele não recebe tantas bolas, ainda mais com o Pollard surgindo
bem nos últimos anos, né? Principalmente nesse quesito. Mas, cara, é uma estrela, né? Um cara que foi draftado no top 5 no draft, né, pelos Cowboys. É um cara que a gente vê que ele tem muita disponibilidade, né? Dificilmente ele se lesiona. Ele é aquele cara que ele bate no defensor, não o defensor que bate nele. Eu poderia falar de Ezekiel Elliott aqui 1 hora, né? Outro ponto, e esse ponto talvez um ponto até subjetivo, né? Não tão ligado ao campo, mas assim, um ponto que eu estou me apegando bastante, que no próximo ano o contrato dele fica favorável a uma troca também. Ele vai querer justificar essa performance dele até para o próximo time, entendeu? Então esse ano aqui ele vai jogar com a faca entre os dentes aí, e quem pegar o Elliott aí no meio da segunda rodada vai ter valor de jogador de cabeça de primeira rodada, aí é a minha aposta. Realmente, o Zeke é uma commodity aí bem conhecida, né? Ele vinha saindo em primeiros rounds aí, 4, 5 anos seguidos já. Nesse ano que ele resolveu cair um pouco, e realmente é um cara que dispensa comentários. Eu confesso que nos 2 últimos anos que eu draftei ele aí, eu não fiquei muito satisfeito. No ano passado ainda ele entregou alguma coisa, mas sem dúvida, eu acho que pelo ADP dele vale a pena a aposta, até porque se você posta em talento, com certeza em algum momento esse talento vai se traduzir para ponto no fantasy, né? E vamos pensar, né, Vitor? A primeira rodada vai estar se caracterizando aí por Jonathan Taylor, McCaffrey, Henry. Pô, aí já saiu 3 running backs. Aí vai sair alguns top wide receivers. Vai sair o restante dos outros runnings. Se você garantir um wide receiver na primeira ali, se você estiver na meiuca, pegar um wide receiver top na primeira, cara, o Zeke na segunda é sem pensar. Exatamente. Realmente é uma boa estratégia. Dependendo ali onde você cai no draft, ainda você sai, imagina, com, sei lá, um Dalvin Cook, um Joe Mixon e um Zeke Elliott aí também é uma baita dupla de running backs para você ter para a temporada aí, porque com certeza volume os caras vão ter, eles vão tocar na bola bastante. Então, nunca é muito arriscado você selecionar um desses caras numa segunda ou terceira rodada. E o meu segundo nome é o imediato do Zeke Elliott, o André, é o Tony Pollard. E aí eu me justifico. Eu acho o Zeke Elliott um ótimo valor pelo que ele tá ali na ADP dele. Só que o Tony Pollard, ele é o running back 30. Ele tá na ADP 79 nos drafts. Ou seja, o cara tá saindo sexta rodada, vamos, em mais ou menos, fazendo mais ou menos uma equiparação aí, talvez um pouco até tarde, um pouco mais tarde. Eu já peguei ele numa 8ª rodada nesses últimos Sim, ele últimos sobra drafts que eu bem. fiz. E pela zona onde ele está sendo draftado, André, se você está precisando de um running back 3, um running back 4 para compor teu elenco, você não vai ter uma opção melhor que o Tony Pollard. Por quê? Porque o cara está muito prestigiado lá no Cowboys. Provavelmente, até pelo que você falou, que o Ezekiel Elliott vai ficar com um contrato mais amigável para troca. O Cowboys, se for pensar em trocar ele, tem que tratar o Tony Pollard como o futuro da posição. Sim. O cara é completo, ele vem jogando bem. Na última temporada ele jogou muito bem. E vamos combinar que, como um RB2, talvez ele seja hoje, junto com o Kareem Hunt e um outro nome que ainda vai vir aqui, talvez o top back, running back 2 aí da liga aí dos times, né? O top reserva. Então, fora essas situações de PPR e half PPR, onde ele também está se destacando muito. Então, como o cara está sendo ranqueado como running back 30, ou seja, no máximo do máximo um flex. Você conseguir pegar numa 8ª rodada um cara que tem um upside desse, e ainda vamos bater na madeira aqui, porque eu também tenho o Zeke Elliott em algumas ligas, mas vai que o cara machuca, então aí o Tony Pollard vira o bel cow do backfield do Cowboys. Então aí realmente o upside dele vai para running back 1, running back 2. Então eu acho que o Pollard, pelo ADP dele, o ADP de 79, eu acho que realmente ele é uma aposta muito segura para você fazer naquela zona do draft. Eu prefiro, por exemplo, draftar o Pollard ali
naquela zona do que o Hilaire, do Chiefs, o Gibson do Washington Commanders, e até o Damian Harris do Patriots, que eles têm um ADP maior, mas eu prefiro apostar no Pollard com esse ADP mais lá embaixo. E assim, né, para quem também não tem segurança no Elliott aí, tem suas dúvidas e tudo mais, cara, handcuff, pega o Pollard junto. Eu faço isso já tem uns 2 anos, na realidade, né, na liga que eu tenho o Elliott como keeper. Pega o Elliott, pega o Pollard e vai com o hot hand da semana, sabe? É meio difícil você identificar, mas, cara, é um bom complemento, né? Junto com o Browns aí, acho que são as melhores duplas aí de running backs. E o cara é completo, né? Ele vai contribuir no passe, tá vendo cada vez mais volume. Então, é um cara que, pô, na 8ª rodada tá show mesmo. Ele vai com certeza retornar valor aí pro seu time. Exatamente. E o cara que eu não quis falar o nome que você vai falar agora é um velho conhecido, né? É um velho conhecido e começamos o bairrismo, né? Mas esse ano o bairrismo vai ser justificável. Então, Melvin Gordon, né? A gente vê aí a ascensão meteórica que o Javonte Williams teve e o Melvin Gordon acaba meio que caindo no esquecimento, né? O pessoal desdenha dele aí, fala, o Melvin Gordon tá velho, é Javonte Williams lá em Denver. Cara, o Gordon tá no ADP 100, né? Então, ligas de 12 aí, novamente, ele tá saindo no começo da 8ª rodada. Né? Running back 37, a classificação dele no ranking. E, cara, ninguém sabe como vai ser a distribuição dos toques. Eu acredito que ele vai ter no mínimo 40%, se não mais, né? Eu acredito em mais, inclusive, mas no mínimo 40%. E um cara talentoso como o Gordon, um cara que na red zone é um cara que tem se mostrado muito confiável, ele vai produzir. Running back 37, cara, a gente tá falando aí de jogador de banco, basicamente, um flex quando tiver um bye, alguma coisa, mas pode ter ele no teu time que ele vai retornar valor. Nosso ataque vai estar em zona de pontuação bastante vezes, Melvin Gordon vai ter carregadas, vai ter volume, cara, então não tem justificativa nenhuma o Melvin Gordon tá caindo tanto assim. E ele jogou no college com o Russell Wilson, né? A galera Exato. esquece desse detalhe, às vezes pode ser importante, Também. às vezes parece bobeira, mas no tete a tete ali do dia a dia, isso aí pode fazer a diferença. Com Exato. certeza. É bairrismo? Mas é um bairrismo justificado porque a gente conhece E na o 8ª contexto. rodada, né, Vitão? O bairrismo na Exatamente. 8ª rodada tá mais do que autorizado, né? Exatamente. Eu vou até ter um take polêmico aqui, mas eu prefiro draftar o Melvin Gordon na 8ª rodada do que o Javonte Williams na segunda, onde ele está saindo geralmente no começo, ali, mais pro meio da segunda, porque realmente você draftar um running back, por mais que o Javonte Williams seja muito foda, realmente, muito, muito bom, ele realmente, para mim, é difícil draftar um running back que tem 50% dos toques, vamos dizer 60%, num backfield do Broncos. Então, realmente, o Gordon aí, nesse ADP, é um excelente valor. E vamos falar antes dos wide receivers, vamos falar um pouco da first down. Se você ainda não tem a sua camiseta para acompanhar a temporada, o André tá usando aí uma peita maneira aí do Broncos, vá lá na first down, galera, que lá tem muito produto do Broncos para você escolher. Tem aí boné, tem camiseta, tem bandeira, tem toalha. E com o cupom MaiorHighBR você tem aí 5% de desconto para você fazer tua compra. Vale a pena. Eu já comprei muito lá, o André também, né, André? E Essa realmente daqui, inclusive, é de lá de alguns anos atrás aí. dura mesmo. Podem comprar sem medo, que realmente o negócio é brabo. Super indicamos aqui no Mile High Brasil. E na posição de wide receivers, eu já vou dizer aqui o meu primeiro nome, que é o Amari Cooper. O Amari Cooper, ele tá saindo como wide receiver 27, ou seja, zona de wide receiver 3 aí nos drafts, ADP 65. Então, em quinto, sexta rodada, e geralmente, talvez tem alguns drafts que ele tá caindo ainda mais agora, depois que o Deshaun Watson tomou a suspensão de 11 jogos dele. Por que eu escolhi o Amari Cooper aqui? Porque, sinceramente, você olha para o corpo de recebedores do Browns e não vê ninguém. Vê o Donovan Peoples-Jones, vê o David Njoku,
ver o David Bell e, sinceramente, nenhum inspira confiança. Enquanto isso, você tem um Amari Cooper que já foi um provado wide receiver de elite aí na NFL. Até uns 2 anos atrás ele era uma commodity grande nos drafts. E querendo ou não, o cara vai ser aí, no jogo aéreo, vai ser o ponto focal desse ataque. Se o Deshaun Watson voltar mesmo depois da semana 12, você ainda vai ter um alvo preferido aí de um quarterback de elite para a reta final do Fantasy. Então, nessa zona de draft, aí, quinta, sexta rodada, você conseguindo pegar um wide receiver 1 de um time que vai ter aí grande parte do volume aéreo do time, realmente é sempre um bom negócio. E aí, na mesma zona que está draftando aí, eu posso citar também o Brandon Cooks, por exemplo. Sim. É um cara que, apesar de não ter lá tanto quarterback, vai ser um cara que vai ter muito target. Então, baseado em volume, você sempre vai ganhar no Fantasy. E por isso eu acho que o Amari Cooper, nesse ADP, o cara não tá pegando nem o wide receiver 2 mais nos drafts. Eu acho que ele é um excelente valor aí para compor um bom elenco no teu time. Você provavelmente vai querer um wide receiver melhor junto com ele ali, um wide receiver 1, um cara mais dominante, mas o Amari Cooper é um cara que vai te entregar um piso muito bom esse ano, na minha opinião. E você imagina, né, Victor, saindo aí na sexta rodada. Teoricamente, você vai ter 3 running backs e 2 wide receivers, ou 3 wide receivers, 2 running backs, ou joga um QB aí no meio. Você vai estar basicamente pegando o teu cara para compor o flex ou para ser o primeiro cara no banco. E o Amari Cooper é um wide receiver 1, inegavelmente, tanto em talento quanto em volume. Ele vai ser o focal do ataque de Cleveland. E o que você falou é muito verdade, né? Assim, você tá pegando o cara com a sua sexta escolha e ele vai ter uma temporada, né? No fim da temporada de Fantasy, a partir da 11, né? O playoff começa na 14, pô. Ele vai estar tendo o Deshaun Watson como quarterback ali. E aí o Deshaun Watson super talentoso, ele super talentoso também. É um cara que pode ser muito interessante para a reta final do Fantasy. Então, assim, não estou dizendo que no draft você tem que planejar e ver tudo isso já logo de cara. Mas é um cara que vai ser negligenciado por conta de ter o Brissett, né? Como QB. Então, assim, se ele sobrar na sexta rodada ali para você, cara, pega, porque se já está com seu esqueleto montado, ele é um complemento. Se ele for útil aí nas primeiras 11 rodadas, perfeito. Mas, cara, a hora que o Deshaun Watson voltar, ele vai dar trabalho e vai pontuar muito. Exatamente. Já vamos para o seu primeiro nome, André? Vamos de novo ficar em Denver. Vamos de Courtland Sutton, né? Um cara extremamente talentoso, a gente já viu isso. Ele produziu aí com um monte de QB pé de rato aí. E agora ele tem o Russell Wilson, ele é inegavelmente o wide receiver 1 de Denver. Denver tem o schedule, né, mais fácil dos wide receivers deste ano, né? Então, Courtland Sutton, Jerry Jeudy aí, KJ Hamler, tem tudo para pontuar muito. Então, cara, um cara talentoso igual a gente sabe que é o Sutton. Schedule fácil. Russell Wilson tá no ADP 53 aí, saindo no mid fourth, né, na quarta rodada. Você vai estar pegando ele como wide receiver 2 do teu time, provavelmente. Ou wide receiver 1, depois de pegar 3 running backs bons, né? Então, cara, ele com certeza vai estar retornando valor aí de segunda rodada, vai estar entre os wide receivers top aí, né? Estão colocando ele como wide receiver 20, ou seja, ele está na segunda metade do Tier 2, né? Pode cravar, Courtland Sutton é Tier 1 esse ano, é top 12 do Fantasy, vai ter muito touchdown, vai ter muita jarda, o cara é muito talentoso, ele é bola demais, cara, então pode pegar o Sutton aí, que, cara, na quarta rodada ele vai te dar aí retorno de segunda rodada, se não de primeira rodada. É wide receiver Tier 1. E assim, o Sutton é interessante, principalmente em liga standard, que você pensa muito, vou draftar running back. Aí você vai lá, pega as 3 primeiras rodadas de running back, vamos dizer, sai com Derrick Henry, Saquon Barkley, mais um running back, e aí chega na quarta rodada sem um wide receiver. Se o Courtland Sutton tá sobrando nessa quarta rodada para você, cara, é muita vitória, porque é um wide receiver claro. Você vai ter aí já 3 bons running backs no mínimo aí
já escolhidos e você ainda vai conseguir colocar um cara que tem um potencial para ser top 12 na posição. Aí realmente você está mostrando que você está montando uma base aí para ser muito forte na tua liga aí durante o ano. Realmente, pela ADP dele, com certeza vale a pena, tanto ele quanto um velho conhecido aqui que é o Michael Pittman, né? A gente já falou muito dele, que está saindo mais ou menos no mesmo range ali de ADP. Então, são dois caras que realmente podem ser league winners nesse sentido. De você pensar, eu vou primeiro focar nos running backs elite, porque realmente o running back elite sai antes, não tem jeito. Depois do quarto round, o negócio cai mesmo. Você conseguindo achar um Curtin Sutton ali, realmente vai ser um cara que pode ser um diferencial enorme na tua liga, como wide receiver 1, como wide receiver 2, dependendo aí de onde você draftar. E, André, meu segundo nome, eu confesso que é um cara que não me entra na cabeça o porquê não está sendo draftado, porque realmente é um cara já um pouco provado na liga. Talvez o ano passado dele, por conta de lesão, não tenha sido tão bom. Mas eu não vi ninguém draftar ele até agora. Eu já fiz 4, 5 drafts. E não me entra na cabeça por que ninguém gosta de apostar nele, que é o DJ Chark. O DJ Chark hoje, ele é o wide receiver 51 nos drafts, ADP de 133, ou seja, muitas vezes ele está passando reto aí, se você contar que são 10, 12 rodadas aí de rodadas de draft com 12 times. E pelo seguinte fato, o Jameson Williams, que vai ser o wide receiver aí principal do Lions, está machucado, vai voltar só no meio da temporada. O Amon-Ra St. Brown, apesar de ter o nome mais legal da NFL, você consegue confiar nele? Eu não consigo. Não. E para mim, o DJ Chark aí é o cara mais provado desse corpo de recebedores dos Lions, que vai passar muito a bola porque vai ficar muito atrás do placar, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o cara estando saudável, ele é bom, ele já mostrou isso no Jaguars. E eu acredito, assim, que como um flex, ele tem um enorme valor. E é um cara que você vai pegar basicamente na última rodada da tua liga e vai conseguir ter pelo menos um piso legal com ele, porque o Lions quis pagar ele, então, ou seja, tá meio que dizendo para todo mundo, a gente vai utilizar nem que seja no slot, para situações específicas, mas a gente vai utilizar. E para mim, realmente, é esse tipo de valor que me pega, entendeu? Um cara que às vezes você pega lá embaixo, mas que pode te dar um valor aí de wide receiver 3, um cara bom para você colocar no flex aí em bye week. Um negócio que você não consegue pegar isso direto assim nesse final de draft, né? Você falou tudo, né, Victor? O Jameson Williams lesionado ainda, né? Não deve sair da pup list, né? A gente já até viu notícias disso. Então ele vai perder o comecinho da temporada. Tem o Amon-Ra St. Brown, tem o TJ Hawkinson, tem o Swift, que também pega volume ali. Mas, cara, pagaram uma bolada pro Chark ir lá para Detroit. Não precisa ter medo do Goff. O Goff, quando ele estava em Los Angeles, ele alimentava o Cooper Kupp e nós achava bacana pra caramba. Ele vai alimentar o DJ Chark também, naturalmente. Pode apostar, que o Victor falou, ele às vezes nem está sendo draftado, então se ele não der certo também, meu amigo, corta no waiver aí com 2, 3 semanas de fantasy e não boa, tem crise. seu prejuízo foi zero. Você investiu o quê? Uma 13ª, uma 15ª rodada? Investimento baixíssimo. Porém, o retorno é que nem o Victor falou, é um cara que eu estaria tranquilo colocando ele no flex aí por mais de metade da temporada aí, sem problema algum. Exatamente. Ainda mais, ele ganha mais valor ainda, por exemplo, se você joga uma liga com 16 times. É uma liga difícil de você draftar, liga ruim de você pegar waivers. Às vezes você tem um DJ Chark no time, é um diferencial enorme, porque é um cara que, na minha opinião, ele vai ter seus 4, 5 targets todo jogo. Vai. Então, se for PPR, é mais valioso ainda, porque eu acho, sinceramente, que ele vai ter um piso muito bom de produção aí nesse ano com os Lions. Vai mesmo. A ver, é uma aposta minha. Depois vocês vêm me aplaudir ou vêm me zoar aí se eu tiver errado no final do ano. E o seu segundo nome, André?
Meu segundo nome é um velho conhecido aí da liga já é o Robert Woods, né? É um cara bem consolidado, né? Já jogou aí bastante, principalmente o ano passado e o outro ano, né, com o Los Angeles Rams. Agora trocou de ares aí, né? Mas está saindo muito lá embaixo também. É um cara que vai retornar valor, né? Ele está saindo aí de P 112, está saindo na nona rodada. A gente sabe que lá em Tennessee abriu muito volume, né? Abriu o volume do A.J. Brown, o Traylon Burks não tá legal, enfim, é o Robert Woods, né? Vai ter ele como alvo, vai demandar muito volume, vai demandar muito target, e é um cara que a gente vê que ele costuma produzir com uma excelente consistência. E esse ano não vai ser diferente. O quarterback dele não é nada de menos, né? Também não é nada de mais, mas assim, o cara que vai conseguir sustentar a produção de um wide receiver como o Robert Woods. Na nona rodada, como wide receiver 43, cara, dá para ele entrar fácil aí num um ou dois tiers para cima aí, a depender do volume de touchdowns aí também. Mas, cara, eu tinha o Robert Woods em várias ligas e recomendo. Eu gosto muito dele. E que nem você falou, cara, o ADP dele é mais de 100, né? Ele tá com cento e... Quanto você falou? 112. Em que mundo você vai conseguir um wide receiver 1 do time? Porque hoje ele é claramente o wide receiver 1, o Traylon Burks não tá pronto. Não. Num ADP desse. Então, realmente, é um dos melhores valores aí. Com certeza, assim, mais uma opção aí para você ter no flex, ou até como wide receiver 2, se você tiver privilegiando outras posições antes. Sem Sim. dúvida nenhuma, é um cara aí que, estando saudável, ele tem muito fit com o elenco do Titans, até por ser esse wide receiver bloqueador. Ele tinha muito essa característica no Rams e vai continuar tendo no Titans. Eu achei uma baita adição do Titans. E eu Sim. também acho que, inclusive para esse ano 1, eu aposto mais no Robert Woods do que no próprio Traylon Burks. Eu acho que o Traylon Burks Sim. é um tiro mais longo aí, pro ano que vem, talvez, daqui 2 anos. Esse ano eu acho que o Robert Woods vai ser o principal alvo aí no jogo aéreo do Tennessee Titans. É. E, André, já indo direto para os Tyrants, cara, o meu Tyrant, eu vou confessar para você que também não está sendo draftado, que é o Hayden Hurst. Muita gente vai me olhar torto também, mas ele está sendo a minha aposta de Tyrant em várias ligas, porque ele tá com tem muitos reports no training camp do Bengals falando que tá crescendo uma conexão, uma química grande entre ele e o Burrow. A gente vê o Burrow procurando muito o CJ Uzomah no final da temporada passada já, com esse time do Bengals. E o Hayden Hurst deu uma declaração agora na semana passada, dizendo que ele não foi utilizado corretamente tanto em Baltimore quanto em Atlanta, e que o jeito que ele tá treinando, o jeito que ele tá jogando no Bengals é o jeito que ele sempre quis jogar na carreira. Ou seja, é um cara que, lembrando, ele foi escolha de primeira rodada no Baltimore. Foi. Ele chegou até produzir no Baltimore, mas com o Mark Andrews por lá pro Baltimore não fazia sentido ter os dois, então ele acabou sendo trocado pro Atlanta. É um cara que tem um teto alto, um cara que realmente, ele tem muito potencial, e com um quarterback como o Burrow, num esquema onde os adversários vão ter que esticar muito o campo para defender, tendo Chase, Higgins e Boyd, o Hurst vai ter muito campo aberto aí para ter recepções, e eu acredito que ele vai entrar no top 12 dessa temporada. É a minha aposta aí nos Tyrants, é o Hayden Hurst top 12, como definindo como tier 1 aí dos Tyrants aí na maioria das ligas. Eu vi uma postagem de uma página, inclusive hoje, falando dele aí como um bom sleeper. E realmente, é um cara que tá num ataque muito bom. Tem tudo para produzir. A gente sabe que ele é talentoso, tem outras bocas ali para serem alimentadas, o que no caso pode ser bom, né? O cara pode ser aquele alvo mais de final de campo, de red zone, meio de campo pode ser dele, né? O Chase puxando rotas longas, o Higgins e o Boyd pode fazer aquelas intermediárias a longas também, cortando para o meio. Ele pode ser aquele cara das pequenas jardas ali e da red zone, né? Puxando muito touchdown, né? Então, a custo quase zero, se não
tiver no waiver da liga aí, né, que você está jogando ou que vai jogar, é um nome aí que valor de novo, né? Pode ter muito valor, né? Ele E é o já até Tyrene puxando. Isso, ele é o Pode Tyrene falar. 27 e ADP 201, Aí, ou seja, ele não está olha sendo aí. draftado. Não está sendo draftado. Então, assim, até puxando já para o meu tight-end também, se quiser botar na tela aí o Pat Freiermuth, né? É um cara que desde o ano passado eu gostava dele já. Confesso que nunca tive ele, mas é um cara que eu mantenho os olhos. Por quê? São dois caras, tanto o Hurst quanto o Pat, são dois caras que você vai conseguir. O Hurst basicamente é custo zero, uma última rodada ou sua primeira claim aí de waiver. O Freiermuth está saindo aí no ADP 122, ou seja, começo de 10ª rodada. Começo de 10ª rodada, se você não pegou os tie-ends lá de cima, cara, não tem por que você pegar na 6ª rodada, você pegar na 7ª. Deixa passar, monta teu banco e aí pega jogadores com upside. E os exemplos estão na tela. Hurst, Freiermuth são dois exemplos aí. Tem o Dawson Knox também. Temos o André até congelou um pouquinho. Temos também o Gerald Everett do Clipper, do A gente Chargers. viu na pré-temporada aí que ele tá demandando target, tá demandando volume, tá recepcionando bem a bola. Então, seja o Kenny Pickett ou seja o Trubisky ou o Mason Rudolph lá, vai ter, cara, vai ter volume, vai ter produção, porque é um corpo grande, cara. Se chegar na end zone lá e tiver precisando de uma bola para jogar para cima para alguém puxar, é ele que vai puxar. Não, com certeza. É isso então, galera. Vamos fazer o resuminho aqui dos nossos times. Se você quiser dar um print aí para poder lembrar disso nos teus drafts aí que virão. Essas são as nossas dicas de valores para a temporada baseado no ADP. André, para não estender muito o vídeo, já queria te agradecer. Mais um vídeo aí, mais uma semana de Fantasy. Já estamos se aproximando da temporada. Logo, logo já começam os vídeos das dicas da semana. E é isso, meu amigo. Muito obrigado, viu? É isso aí. Boa sorte a todos e lembrem-se, né? Vamos buscar os valores aí, jogadores jovens, jogadores velhos, mas vamos sempre tentar um pouquinho quebrar as tendências aí, né? Não precisa ir junto com todo mundo, não. Tem umas gemas escondidas aí em todo o draft. Exatamente. Galera, até a próxima. Fiquem com Deus e um abraço.